questionadora. Não é qualquer reaproveitamento que vai sendo incorporado e pronto. Que isso realmente contribua, que isso realmente aconteça. Obrigado, Rosa. Temos uma sexta pergunta aqui da Leila de Maceió. Obrigado pela pergunta. Realmente até parece que nós fizemos a pergunta. Será a procura pela sustentabilidade meramente uma maneira que os educadores encontraram de inovar nos currículos universitários? Quem gostaria de abordar esse tema? Eu acho que agora seria ideal. Mas eu acho o seguinte, na verdade, o que a gente tem visto é que essa questão não tem sido tão abordada como ela está citando. Nós até estamos tentando atualizar uma pesquisa que fizemos junto às faculdades de administração, envolvendo a parte docente, a parte discente e a própria reitoria, para descobrir como esse assunto está sendo abordado. Se ele é abordado numa matéria específica, abordado inclusive entre as matérias, se esse assunto realmente está preocupando ou se a tecnologia ainda prevalece sobre essas questões mais conceituais e mais envolvendo a humanidade. Então, eu acho que esse assunto não está sendo abordado nas universidades como nós desejaríamos que acontecesse. Ou como seria necessário. Ou como seria necessário. Só para uma outra contribuição. A universidade ou as escolas, infelizmente, têm sido muito reativas e não proativas. Então, o que acaba acontecendo? Existe uma dicotomia muito grande entre aquilo que é a realidade que o mercado necessita, aquilo que as escolas estão preparando. Então, veja, mesmo nesse assunto aí, o mundo inteiro já está falando nesse assunto e as escolas ainda são muito tímidas, quando o papel delas seria muito mais o papel de um indutor desse tipo de processo. Eu acho que a grande mudança que nós temos que processar nas escolas é exatamente de dar a ela o seu verdadeiro papel, de fazer as pessoas pensarem, de fazer as pessoas a inovarem, porque este é o papel de uma escola, de uma universidade, em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Posso Mas é claro. Não dá para impedir. E de fato, retomando um pouco também aqueles conceitos, aquilo que muitas vezes se discute nas faculdades está muito mais ligado aos aspectos de terceiro sector, aos aspectos sociais, etc. Isso tenho visto vários currículos nesse sentido. Mas quando estamos falando de uma empresa sustentável e quando estamos falando de redefinir toda uma cadeia de produtos, estamos falando desde o design de certos produtos, estamos falando nas formas de produção, estamos falando em novos materiais, estamos falando de reciclagem e reaproveitamento, estamos falando de uma forma diferente de conceber, produzir, distribuir e recuperar o produto. E isto ainda está muito, muito incipiente no ensino habitual. Haja visto que hay necesidades de técnicos, mas hay necesidades de técnicos, de ingenieros, etcétera, en aspectos muy operacionales, y parece que esto ainda está como si fuese algo do futuro. Simplemente gostaria de colocar un ejemplo. Faz muito pouco tempo terminou de se construir um prédio de uma grande instituição financeira em Manhattan, em Nova York. 300 e poucos metros, um dos grandes prédios da Manhattan. E este prédio foi desenhado já com a ideia de ser um prédio sustentável, o que implicava um desenho de arquitetura diferente, grandes áreas que o ar circulasse como sifão para evitar a utilização de ar-condicionado frequente, grandes áreas de reservatórios de aproveitamento de águas de chuva, grandes áreas de jardim para aumentar a umidificação naturais do ambiente, vidros absolutamente novos que refletem totalmente a absorção digamos, que refletem o calor, mas que permitem a maior claridade possível, e assim vários outros elementos, materiais de isolamento diferentes. Este prédio tem um orçamento de $1,2 bilhão. Este prédio custou 60 milhões a mais. Você vai dizer, por isso ninguém faz isso. Meus amigos, 60 milhões a mais. Este prédio poupa mais de 55% de energia do que é normalmente utilizado em um prédio semelhante. O que significa 5 a 6 milhões de dólares por ano. Em um retorno de investimento é muito claro ver qual é a vantagem.
Então, isso não se ensina. Obrigado, Alberto. Eu vou aproveitar agora, devido ao tempo desse bloco, para pegar a última pergunta e já usar como conclusão. A última pergunta é: o que é realmente necessário para que uma empresa se torne uma empresa sustentável? Eu volto que eu defendi que sustentabilidade, empresa sustentável era um mito. Agora eu vou me desmistificar. Na realidade, a empresa sustentável sozinha não existe. Por isso eu a tratei de mito. Pois a sua perenidade, que seria a sua sustentabilidade, depende de demais agentes, a saber, os clientes, a sociedade, os fornecedores, o governo e o meio ambiente. Todos devem ser sustentáveis, porque a empresa é um elemento meramente transformador, comprador e vendedor. Portanto, dizer que uma empresa é sustentável é uma ficção. Sob esse aspecto, então, não existe a sustentabilidade de uma empresa isolada. A sustentabilidade deve ser o anseio de toda a sociedade global e este está em constante mutação. Portanto, sustentabilidade não pode nunca ser vista como um estado. Sou sustentável. Isso não existe, já é um erro de raciocínio. Mas sim como um processo contínuo e adaptativo. Explicando, sustentabilidade é um conceito inclusivo, que irá requerer contínua adaptação e múltiplas etapas e graus. Sustentabilidade equipara-se à procura do santo grau da Idade Média. Evidentemente, existem empresas que incorporaram a sustentabilidade em sua estratégia e desenvolvem um ferramental para medir sua evolução nesse caminho. Mas não existe um diploma de empresa sustentável. Outro comentário é que a sustentabilidade não é um processo ou um elemento que é privilégio das grandes empresas ou das grandes multinacionais. Está aberto a todos, dependendo do investimento e dos recursos que disponham. Finalmente, eu gostaria de ver a sustentabilidade e me colocar um pouco como Diógenes, andando com uma lanterna, procurando um homem, ele na sua época, não me entendam mal, eu procuro sustentabilidade e deveria ser o anseio de cada um. Muito obrigado e agora vamos passar para o segundo bloco, diretamente, cujo título é Sustentabilidade, Necessidade ou Moda. Não tem nada a ver com o fato de termos a São Paulo Fashion Week em junho, aqui em São Paulo. Nesse segundo bloco, nós vamos discutir se sustentabilidade é uma necessidade realmente, ou simplesmente um elemento passageiro, uma moda. Um rótulo acadêmico é desenvolvido com finalidades de curto prazo. A questão é, como empresa, preciso ser sustentável para garantir a minha sobrevivência, ou posso simplesmente adotar o termo para efeitos de comunicação. Ou seja, posso fazer uma abordagem de curtíssimo prazo no uso de sustentabilidade ou devolver isso como algo ligado à minha estratégia e à minha sobrevivência. Eu gostaria, nesse caso, sem entrar em conflito, de começar, quem sabe, pela Rosa, talvez. Tudo bem? Tudo bem, então. Sustentabilidade, necessidade ou moda. Tema. Aí, diferentemente do primeiro bloco, onde pensei naquele ditado chinês, eu vou citar, mudando muito, o presidente do Conselho Administrativo e do Comitê Executivo do Deutsche Bank, o senhor Joseph Ackermann. Ele falou isso num evento muito interessante que percorre o mundo todo, que se chama Foresight, que a gente fez em março aqui em São Paulo. Ele falou algo que eu achei importantíssimo e sucinto: transformar a realidade em sua própria transformação. É isso que nós temos que fazer. Parece quase uma contradição, né? Como eu posso pensar em fazer algo se esse algo se movimenta o tempo todo? E é o nosso desafio, a gente não tem muito o que escolher, não.
Se precisamos pensar em um mundo em constante transformação, precisaremos nos adaptar à impermanência. Algo que os zen budistas já sabem há muito tempo, né? Revisitar valores torna-se vital para encontrar, aí sim, coletivamente, aí o Germano poder reeditar sua visão do mito, da sustentabilidade como algo real, porque se for coletivo, podemos pensar nisso. Coletivamente, em sociedade, o equilíbrio, é isso que precisamos buscar. Como readaptar o conceito de sucesso, então? Essa é uma questão que eu deixo muito aberta para todos os estudantes da área que vão tomar as rédeas do mundo, né? Voltado até o presente momento, o conceito de sucesso para o lucro apenas. Identificando-o como o único testemunho de realização positiva e bem-sucedida. Será que é só esse pilar vai sustentar o que é sucesso? Pensando nos alunos que estão em preparação para assumir as rédeas desse contexto global, como orientá-los a redirecionar o olhar para outros valores que visam o compartilhar? Senão, como nós vamos conseguir sustentabilidade? Levando em conta que o conceito atual busca o sucesso individualista ou autoral em perspectiva absoluta no desempenho da empresa. Vemo-nos diante não de conceitos, modismos ou palavras, mas de objetos, os quais se tornam objetos de consumo para serem revertidos em lucro. Retificar valores em um âmbito ético para gerar sustentabilidade real para a sobrevivência. Não um mero recurso de projeção de vendas e geração de lucros. Aí que viraria apenas moda, né? Mudar olhares e reencontrar valores. Isso vai dar trabalho, isso não vai ser só por época. Para não desgastar os degraus do tribunal, dos hospitais e dos templos. Eis um desafio enorme para o indivíduo e para uma verdadeira empresa sustentável. Não adianta pensar em moda, em marketing, em lucro apenas. Ninguém está negaciando e negando o lucro. Também incluindo, claro. Mas não pode ser o único pilar, senão cai. Perfeito. Não tivemos chinês dessa vez. Alguém quer fazer um contraponto para a Rosa? Quem queria continuar? Alberto? Por que não? No posicionamento deste tema, não, como necessidade ou moda, lembram que no anterior, quando falamos de realidade ou mito, eu tentei ser optimista, entretanto realista, e parti no meu análise sobre a própria empresa. Agora, para poder desenvolver necessidade ou moda, eu gostaria de sair fora da empresa. E gostaria de sair um pouco fora da empresa, porque vai ser necessário, vai ser um modismo, conforme o contexto no qual a empresa está situada e a sua própria atitude. Eu diria que há muitos indicadores também a nosso alcance e disponíveis, e todos eles, para mim, e aqui sou um pouco mais pessimista, está certo? Marcam uma crescente preocupação sobre o destino da humanidade. Quando a gente analisa os últimos anos do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que pode não ser o melhor dos indicadores, mas é melhor que o PIB e outros mais assim quantitativos, mais hardware, nós vemos que alguns poucos países aumentam seu índice e muitos outros baixam seu índice, decrescem seu índice. Embora nós vemos nos países emergentes, por uma conjuntura mercadológica global, que há uma mobilidade social de classes menos favorecidas para classes intermediárias ou mais abastadas, também nós vemos que existem imensas parcelas da população excluídas, marginalizadas, excluídas de toda forma de consumo e excluídas de toda possibilidade de escolha, que talvez seja a pior exclusão, poder escolher aquilo que fazer para ele, para a família, etc. Nos próprios povos desenvolvidos, nos ditos desenvolvidos, nós vemos que a separação entre os ricos e os pobres está aumentando de uma forma, nos últimos 10 anos, de uma forma monstruosa. E nós vemos que as populações carentes dos países desenvolvidos também elas crescem e desculpem o termo, se consolidam, não? Começam a ser como cancros dentro dessas populações ditas desenvolvidas. Bom, por isso eu digo, necessitamos pensar as coisas de uma forma diferente. E aqui a empresa, ela necessita, como agente econômico mais dinâmico da sociedade, necessita tomar seu papel.
Por eso digo que aquí es una necesidad. Só para terminar este comentario, gostaria de lembrar e de colocar assim a vocês um trabalho que foi